E se eu te dissesse que o maior grupo do mundo quase não voltou? Depois de quase 4 anos longe dos palcos, vivendo carreiras solo, enfrentando dúvidas e até questionando o próprio futuro, o BTS voltou em 2026, mas não da forma que todo mundo imaginava. Porque por trás desse retorno histórico, existe uma verdade que quase ninguém viu, e ela pode mudar completamente a forma como você enxerga o grupo hoje. BTS aos palcos em 2026 já era esperado, mas o que ninguém sabia era o que realmente estava acontecendo nos bastidores. Depois de cumprir o serviço militar obrigatório na Coreia do Sul e viver experiências completamente diferentes em suas carreiras solo, RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V e Jungkook se reencontraram, mas a grande pergunta era inevitável: como trabalhar juntos novamente depois de tanto tempo separados? E a resposta surpreendeu até eles mesmos. Durante esse período longe dos palcos, cada integrante do BTS viveu algo que nunca tinha experimentado antes: autonomia total, sem o grupo, sem a rotina intensa, sem a pressão coletiva. Cada um construiu sua própria identidade artística. E é exatamente isso que começou a gerar um medo silencioso. Porque quando você cresce sozinho, você muda. E quando pessoas mudam, o reencontro nem sempre é simples. V, por exemplo, revelou algo que muitos fãs talvez nunca imaginaram. Ele acreditava que o retorno poderia gerar conflitos. Depois de tanto tempo fortalecendo opiniões, estilos e visões próprias, ele achava que o grupo poderia entrar em choque criativo. E honestamente, fazia sentido, porque 7 artistas com vozes fortes podem facilmente entrar em disputa. Mas o que aconteceu foi o oposto completo. Ao invés de conflitos, houve escuta. Ao invés de disputa, houve troca. Segundo os próprios integrantes, todos voltaram mais abertos, mais atentos e, principalmente, mais maduros. E isso transformou completamente a dinâmica do grupo. Mas existe algo ainda mais profundo por trás disso. O serviço militar não foi apenas uma pausa, foi um silêncio forçado. Um momento onde, longe da fama, dos palcos e dos fãs, cada um teve que encarar a si mesmo, sem distrações, sem aplausos, só reflexão. E M deixou isso muito claro. Ele revelou que esse período não trouxe respostas, trouxe dúvidas. E talvez essa seja a parte mais humana de toda essa história, porque mesmo sendo um dos maiores artistas do mundo, ele também questionou tudo, inclusive se o BTS deveria continuar. Sim, em determinado momento, a possibilidade de encerrar ou pausar o grupo foi real, e isso muda completamente a narrativa que muitos imaginavam, porque o retorno não foi automático, ele foi uma escolha. BTS não tenha voltado apenas por causa dos fãs. Eles voltaram porque encontraram um novo motivo. Durante o hiato, as conquistas individuais também tiveram um papel enorme nessa transformação. Jimin, por exemplo, fez história ao alcançar o topo da Billboard Hot 100 como artista solo. J-Hope se tornou headline de um dos maiores festivais dos Estados Unidos, o Lollapalooza. Cada conquista reforçava uma coisa: eles não precisavam mais provar nada. E é justamente isso que muda tudo. Porque quando você não precisa mais provar, você começa a criar de forma mais livre, mais verdadeira, mais autêntica. Jin trouxe um ponto que chamou muita atenção. Para ele, a carreira solo nunca foi o objetivo principal. Ele deixou claro que tudo sempre fez mais sentido dentro do grupo. E isso mostra algo muito poderoso. O BTS não é apenas uma soma de talentos. É uma escolha consciente de permanecer juntos. E então, chegamos ao momento que define essa nova fase, o lançamento de Arirang. Depois de quase 6 anos sem um álbum completo, o BTS voltou com um projeto que não é apenas música, é um reflexo de tudo que eles viveram. Um álbum feito por artistas que passaram por dúvida, crescimento e transformação, e o impacto foi imediato. O álbum estreou no topo da Billboard 200, milhões de cópias vendidas em poucos dias. Mas, mais importante do que números, foi a mensagem. Arirang não é sobre retorno, é sobre recomeço. Agora,
O BTS não é mais o mesmo grupo de antes do hiato. Eles são mais conscientes, mais maduros e talvez mais verdadeiros do que nunca. E isso fica ainda mais claro com a nova turnê. A turnê Arirang não é apenas uma sequência de shows. É uma celebração de tudo que eles viveram, separados e juntos. Inclusive, o Brasil já está no mapa dessa nova fase. Os shows confirmados em São Paulo, no Morumbis, prometem ser alguns dos mais marcantes da turnê. E não é só pela música, é pelo significado. Porque quem estiver lá não vai estar apenas assistindo um show, vai estar testemunhando um recomeço histórico. No final das contas, o retorno do BTS em 2026 não é apenas sobre voltar aos palcos. É sobre crescer, mudar, duvidar e ainda assim escolher continuar. E talvez essa seja a maior prova de força do grupo, não o sucesso, mas a decisão de permanecer juntos, mesmo depois de tudo. Agora me diz, você acha que o BTS voltou ainda mais forte depois dessa fase? Ou acredita que essa nova era vai ser completamente diferente do que já vimos? Comenta aqui embaixo, quero saber sua opinião. E se você curte esse tipo de conteúdo, já deixa o like e se inscreve no canal, porque ainda tem muita história grande vindo por aí.